IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Mestre Jesus, abençoa os que estarão conosco para as reflexões desta manhã em torno dos ensinamentos do Teu Evangelho de Luz. Estende também as Tuas bênçãos a todos nós, habitantes desta casa planetária ainda carregados de culpas, de consequências aflitivas. Que sob a Tua direção, sublimada e divina, apressemos o passo para vencer o nosso atraso moral e rumarmos definitivamente para a realização de uma humanidade serena, virtuosa e feliz. Ouvintes, muito bom dia. Bom dia, Nara Carlone. Bom dia. Bom dia, meu caro Danilo Espuma. Que moldura de áudio e sonoplastia, o Sementeira Cristã, produzido e dirigido pela equipe do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, que apresenta a sua primeira sessão. Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, veremos a questão número 520. A pergunta: os espíritos protetores das coletividades humanas são de uma natureza mais elevada que a daqueles que se ligam particularmente aos indivíduos? A resposta: tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas, como o são relativamente aos indivíduos. Já na sessão deste programa destinada a atender a perguntas dos ouvintes, hoje ouviremos a resposta à pergunta formulada pelo nosso ouvinte Antonino, do Jardim Alvorada, que é a seguinte: se a mediunidade é um pressuposto inarredável do Espiritismo, por que a ciência dos homens ainda não a conhece, ou melhor, reconhece? Meu caro Antonino, vamos ouvir a resposta no final deste programa. Lembramos aos ouvintes que teremos também na segunda parte deste programa a sessão Claramente Vivos, na qual ouviremos hoje emocionante mensagem do espírito da jovem Yolanda, dirigida aos seus familiares e amigos queridos, especialmente aos seus pais e ao seu irmão. Meus ouvintes, o programa de hoje nós teremos contato com um assunto de grande interesse, principalmente nos dias atuais, em que defrontamos com sérios problemas de conduta humana. E são problemas sérios que nos sufocam ante as boas intenções de um relacionamento proveitoso, porque respeitoso entre as pessoas, o que nos leva a acreditar que a ética e a moral foram descartadas da receita das boas relações sociais. E como tudo isso decorre de uma educação cujo aspecto principal é o da formação do caráter do homem, vamos tratar aqui da educação, prestando destaque crítico àquela educação resultante dos agressivos meios de comunicação, sobretudo da mídia digital, isto é, veiculada por esse gigante que se apossa dos espaços sociais, familiares e individuais, chamado internet.
Quando se fala em prática da educação, muitos esperam uma receita pronta, um manual infalível, que bastaria ser aplicado e eis que o resultado surgiria satisfatório. Mas educação é muito mais uma influência de espírito a espírito do que a adoção de regras específicas. Por isso, é impossível indicar modelos rígidos de ação. Para melhor compreendermos os métodos possíveis de educação moral, é preciso ter em mente que o ato moral é um ato de liberdade. Ninguém age moralmente sob coação. Nem o medo, nem o desejo de recompensa são auxiliares da verdadeira moralidade. Por isso, os castigos, os prêmios, a violência física e moral podem até produzir um efeito temporário de contenção e obediência. Mas assim que o indivíduo se livra do poder que o oprime, dará plena vazão aos seus desejos reprimidos. Educação moral é o despertar da consciência, apoiada pela compreensão da vida e fundamentada na vontade livre do indivíduo. Uma pessoa moralizada é aquela que age voluntariamente no bem. Por isso é que conseguir a adesão livre da vontade para a prática do bem é o desafio e o dever da verdadeira educação. Para vencer esse desafio, qual o de despertar a consciência para as leis divinas, depositadas e dormentes no indivíduo, necessário se faz abordar aqui a atualíssima questão da internet e da mídia em geral, como aspecto a fazer parte das nossas experiências atuais, no relacionamento familiar, especialmente nas relações pais e filhos. É assunto do nosso programa de hoje, mas vamos dar um tempinho para o nosso momento musical para reflexão. De autoria de Isaías Claro e Hernani Ferreira, com o coral Tia Nina, O Evangelho é Luz. Não é sempre indulgente com o irmão que nos magoa. Todo aquele que perdoa é feliz e vive bem, tem a alma sempre em paz. Todas as vezes que o ódio toma conta da pessoa, ela sofre e faz sofrer. Chora e é carente, tendo tudo, nada tem. O Evangelho é luz pra todo aquele que, embora ofendido, ao outro não quer ofender. Em Jesus Cristo encontra o exemplo, seu coração é dentro do amor que não tem fim.
que não tem fim. Hoje vemos com naturalidade crianças com pouco mais de 4 anos batendo fotos, usando os telefones celulares de seus pais, jogando no computador, etc. São crianças que fazem parte da chamada geração Z, adepta da cultura virtual, que lida com computadores de última geração, telefones com recursos complicados, pendrive e enorme capacidade de armazenamento e, o que é pior, podendo ter acesso a jogos eletrônicos, muitos dos quais tão viciantes quanto perniciosos. Ainda em edição recente, o jornal A Folha de São Paulo, no seu caderno Saúde, destacou matéria em que chama a atenção dos pais para o jogo online denominado RPG, cujo domínio viciante de crianças e adolescentes é tão forte que psicólogos e psiquiatras estão se adaptando para se dedicarem ao tratamento desses nossos irmãos, cujo fascínio é tão grande que chegam a afirmar que, enquanto jogam durante longos períodos, por força da natureza do próprio jogo, dizem sentir-se muito mais felizes do que se sentem felizes ante a família e ante a vida. Como se vê, trata-se de uma geração que vive numa época de grande fascínio provocado pelo mundo mágico da tecnologia, que a cada minuto tem novos avanços que tanto podem trazer benefícios como malefícios. Com relação às crianças, antes mesmo dos 5 anos de idade, ainda que não estejam acessando o daninho RPG, estão ganhando familiaridade operacional ante as máquinas futuristas, até assustando os adultos acostumados a sentir algum desconforto frente ao computador e aos botões do virtualismo complicado. Sem falarmos do fato de sermos levados a nos considerar ultrapassados e a sermos induzidos a pensar que nossos filhos são verdadeiros gênios. A cultura digital e virtual tem crescido de forma desenfreada nos últimos 40 anos, acabando por causar algum tipo de problema para as gerações que se sucedem. Um dos principais problemas é o da aprendizagem, pois jovens e adultos, após o início da era digital, passaram a ter mais rapidez de pensamento, mas, por outro lado, desenvolveram uma incapacidade para a linearidade, que envolve uma só dimensão. Isso quer dizer que o advento da digitalidade e da virtualidade contribui muito para facilitar algumas áreas do conhecimento. Porém, em outras, que exigem mais seriedade e concentração, acabou por colaborar para o surgimento de algumas dificuldades. A leitura em profundidade, por exemplo, foi substituída pela massa de informações em maioria superficial. A memória, por sua vez, perdeu a importância. A internet se tornou a memória externa. Passou-se a ler rapidamente, sem análise nem crítica. Como consequência, o cérebro começou a ter dificuldades na hora de ler com concentração. Outra dificuldade que surge com a geração Z é a da comunicação. As crianças revelam pouca disposição para a comunicação verbal e para as habilidades de convívio, o que acaba prejudicando as relações familiares e sociais. E podemos acrescentar com segurança que a cultura virtual não se refere apenas a computadores, mas também à forma de comunicação televisiva, radiofônica e telefônica.
Os danos provocados às crianças são inúmeros. Podemos citar a influência de marketing e consumismo, a erotização precoce, a inversão de valores, a falsa igualdade social, etc., etc. A ninguém cabe alegar ignorância de noticiários policiais, darem conta da existência da pedofilia, imagens obscenas e de acesso de internautas e espectadores em idade imprópria a essa inconveniente realidade. Daí nos vem a certeza de que o mundo digital e virtual é de grande importância para a humanidade. Antes, porém, é necessário que crianças e jovens tenham contato com livros e recebam informação, mas com a educação do caráter, com indestrutíveis princípios morais. Bill Gates, maior fortuna pessoal do mundo, sócio fundador da Microsoft, que construiu o primeiro computador, sabiamente disse: "Meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos são incapazes de escrever, inclusive a própria história." Urge que nos demos conta dessa realidade. A internet estimula certos modelos que nos levam a pensar e desestimula outros. O pensamento focado é algo que ela claramente desencoraja. O conhecimento fica mais amplo, porém mais superficial. É de suma importância que os adultos exerçam vigilância com relação ao uso que crianças e jovens fazem dos novos recursos tecnológicos e novas formas de comunicação. Tomando os devidos cuidados com as influências negativas e aplicando-lhes substitutivos de bom senso, nossos filhos pertencentes a essa nova geração passarão a lidar com as diversas situações com muito mais agilidade e compreensão. As crianças hoje realmente apresentam maior autonomia em suas ações, mas, como as de ontem, têm as mesmas necessidades de alguém que lhes digam o que devem e o que não devem fazer. Fala-se muito das crianças índigo e das crianças cristais, mas é fundamental que também elas se beneficiem construtivamente da reencarnação com que foram contempladas pelo Senhor da vida, que recebam dos pais ou responsáveis a orientação indispensável com base na ética e na moral. Precisam da mesma forma de disciplina e limites. Elas não são simplesmente cérebros ansiosos por mais e mais conhecimentos. São espíritos no caminho da evolução, vivendo num planeta escola. Necessitam de experiências afetivas, motivo pelo qual não podem dispensar brincadeiras com outras crianças. Necessitam de trocas de experiências e de conhecimentos, de entendimento, de enfoques diferentes ante a diversidade de aspectos da realidade moral e material com que defrontam, de conflitos, e isso só é possível vivenciando experiências familiares e sociais orientadas pela moral cristã. O tema central de hoje vai continuar, mas agora o nosso momento musical mediúnico, de autoria do Espírito de Assis Valente, pela psicografia de Jorge Risini, na voz de Gilberto Santamaria, Perdão, ó Mestre. Senhor, me perdoa o que fiz, embora eu saiba que jamais mereça compaixão. Senhor, me perdoa aquele gesto infeliz, teria a própria vida pra escapar da solidão. Senhor, me perdoa o que fiz, embora eu saiba que jamais mereça compaixão.
compaixão. Senhor, me perdoa aquele gesto infeliz. Teria a própria vida pra escapar da solidão. Perdão, ó mestre, eu não sabia que além da morte minha vida prosseguia. E agora choro arrependido a implorar o teu perdão no meu samba canção. Aos que padecem eu falo agora. A solidão não é mal de toda hora, e na tristeza que parece infinita, chamai Jesus e a treva faz-se luz. Chamai Jesus e a treva faz-se luz. Chamai Jesus e a treva faz-se luz. O desenvolvimento emocional deve vir antes do intelectual. O mundo, para evoluir, necessita de homens capazes de amar, de respeitar o semelhante, de reconhecer as diferenças, de pensar. Do ponto de vista da harmonização com os desígnios das leis de Deus, que são as fontes da verdadeira felicidade, mais se beneficia um medíocre de caráter e moralidade do que um gênio sem moral e deformado pelas sombras. Pesquisa recente realizada em países em que não faltam escolas de qualidade revelou que cabe à família nada menos que 3/4 de influência na formação da personalidade de seus cidadãos, o que comprova a grande responsabilidade dos pais na formação intelectual e moral da família. Vivemos uma era de luxo, de consumismo exagerado, requerendo-nos que as necessidades nos sejam satisfeitas imediatamente. Existem jovens cuja mesada é maior do que aquilo que a geração anterior ganhava durante um mês inteiro. Isso é admirável, mas muitos problemas que afetam a nossa juventude podem encontrar respostas nessa realidade. Por exemplo, a taxa alarmante de delinquência juvenil, o uso de drogas, a libertinagem sexual. Pode-se afirmar, portanto, que a facilidade sem limites oferecida aos filhos deseduca, desvaloriza o que lhes é ofertado. Pode lhes dar a ideia de que tudo o que ambicionam e todos os seus caprichos devem ser satisfeitos. Parece que vivemos um momento em que se ressalta o egoísmo no íntimo do indivíduo, mas é preciso que consideremos a vida como uma escola onde se deve usar o bom senso para justamente aprender a viver sua realidade, superando o que se nos parece necessidade, mas que na realidade é fantasia. Existe, sim, a forma mais eficiente de educar e praticar a liberdade com responsabilidade. É aos pais e responsáveis que cabe aprender, através do conhecimento dos princípios morais, assimilados diretamente dos ensinamentos do Evangelho. É a eles que cabe dizer não, quando o não é justamente o melhor para seu filho, ou dizer sim,
quando sim é o reflexo dos princípios de bom senso. É pela disciplina moral que as crianças de hoje saberão receber o não que a vida lhes impõe a todo momento, sem que se deixem perturbar psiquicamente, tanto ética quanto moralmente. A palavra-chave é responsabilidade por tudo que se faz. Todos nós desejamos o melhor para nossos filhos. No entanto, não basta desejar. É necessário criar condições reais para o desejo e para a satisfação. E estas condições são praticadas no espaço da socialização primária, isto é, no espaço da convivência familiar. É no espaço familiar que temos a oportunidade de mostrar os verdadeiros valores, estabelecer regras e construir a necessária carga afetiva, tão importante tanto nas relações da família quanto da sociedade. Diante da realidade que vivemos, o tempo de convívio entre os membros da família e a qualidade do tempo da convivência devem ser objeto de nossas preocupações na reconstrução do conjunto familiar, como ponto de partida para a instauração das verdadeiras disciplinas que acodem à educação formal e moral de uma sociedade. E são os pais os detentores da autoridade legítima a fazer da criança e do jovem os interessados imediatos na busca do prazer de viver, porque se veem ajustados nos preceitos construtores da perfeita relação social. É preciso que sejam ensinados a amadurecer enquanto crescem para que alcancem a autonomia própria, sabendo que a liberdade tem um preço. A responsabilidade. É a maneira pela qual a família vai conduzir o jovem à autorrealização, desenvolvendo-lhe as potencialidades, sem, entretanto, exigir-lhe mais do que ele possa dar, respeitando-lhe as limitações. A criança detesta quase sempre aqueles que a tiranizam porque gosta de ser tratada com moderação e justiça. Mas, por outro lado, despreza ou agride o pai, frouxo e piegas, e a mãe, cuja incapacidade de impor lhes desvia a força do amor, pelo que perde a necessária autoridade. A autoridade legítima se faz com a força moral. O exemplo é a força que se constitui no modelo digno de ser imitado. É o recurso mais eficiente, pois diante das qualidades paternas não há argumento capaz de convencer melhor, despertando a admiração e o respeito. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br.
A par de procurar agir de forma mais correta possível, aliás, sempre dessa forma, devem os pais confessar-lhes, nas ocasiões oportunas, que não possuem perfeição absoluta e que também estão sujeitos às emoções, que também cometem enganos e injustiças, mas estão sempre empenhados na busca do acerto, que só pode ser encontrado pelo caminho da razão e do bom senso. Deixar claro para os filhos que também são humanos e não deuses infalíveis, preservando-os de possíveis traumas em face de decepções graves. Libertar os filhos de qualquer sentimento de culpa, animando-os a compreender que todos somos caminhantes na busca da perfeição. Aqueles que acham o filho um tormento, uma chateação, mais carga do que motivo de felicidade, não deveriam constituir família, pois os filhos não lhes impuseram a união de que vieram a nascer. Mas, agora que têm filhos, a sua missão é tão grave quanto sublime. Paternidade não é função para a qual não há férias. 13º, nem aposentadoria. Não é cargo para ser fiscal, nem amiguinho, mas para ser pai e mãe. É preciso ser amorosamente atento, amorosamente envolvido, amorosamente interessado. Difícil, muito difícil, mas a moral familiar impõe que se coloque a família em primeiro lugar. Não obstante isto, tenha um custo, com que nem todos pode arcar. Mas é fundamental que lembremos o velho ditado: nenhum sucesso na vida compensa um fracasso no lar. Priorizar a família vale a pena. A visão que o Espiritismo apresenta da família é um exemplo dessa asserção, porque na função de pais, filhos, netos, cônjuges, os espíritos que compõem o grupo familiar são, antes de tudo, essencialmente irmãos, em trajetórias evolutivas individuais, cada qual com sua bagagem, herança do passado e com missões a serem desempenhadas no presente com vistas ao futuro. O objetivo na formação de um grupo familiar é o reajuste, visando o crescimento interior de todos. Os indivíduos estão reunidos neste pequeno grupo social com muitos objetivos em comum, unidos por laços de simpatia ou não. Somos conduzidos a vivenciar um relacionamento pelo entendimento. A convivência familiar se torna uma oportunidade valiosa de aprendizado. Se a aversão surgir entre pais e filhos ou entre irmãos, isso deve servir como estímulo para empenhar-se no esforço conciliador, por meio do exercício incondicional do sentimento de amor e pelo perdão. Geralmente os pais são ansiosos em relação aos filhos. Diante de alguma dúvida ou dificuldade, os melhores ingredientes de que dispõem para lidarem com os filhos com segurança são a cautela, a paciência e, sobretudo, o carinho, sob a luz do amor administrado com a razão. Assim, com o cultivo permanente da harmonia no lar, do amor, da prática do perdão, do respeito mútuo, a família, esta inigualável conquista da evolução humana, será o verdadeiro agente transformador, elevando a sociedade humana a patamares felizes, porque presididos pelo sentimento da fraternidade e do amor. Sementeira Cristã apresenta a seguir Em Nossa Dimensão. A apresentação do companheiro Vicente Benatti. Senhores rádio ouvintes, bom dia. A livraria do Idefran transforma a 24ª Feira do Livro Espírita de Franca. No dia primeira manhã,
até o dia 31, portanto, durante todo o mês de outubro, a livraria do Idefran, na Rua Major Claudiano 2185, Centro, Franca, transforma-se na 24ª Feira do Livro Espírita de Franca. É mais uma das excelentes oportunidades anuais de melhorar-se a oferta de vantagens. Com a realização da feira na própria livraria do Idefran, ampliam-se as possibilidades de maiores descontos em favor do bolso dos adquirentes de obras espíritas em geral. Assim, espíritas e não espíritas têm um mês de outubro inteiro para, de maneira econômica, ampliar suas possibilidades de ler, estudar, presentear e ampliar a sua própria biblioteca. Importante informar que as obras básicas editadas pelo Instituto de Difusão Espírita de Araras, São Paulo, não sofrem descontos, visto que já vêm sendo vendidas a preço de custo. Na UFEC, União, Fé, Esperança e Caridade, depois dos reajustes do espaço, são retomados os estudos do grupo do COEM, que é a sigla do Centro de Orientação e Educação Mediúnica. Aqueles que possuem potencialidade mediúnica podem juntar-se ao grupo que atualmente estuda essa interessante parte da doutrina espírita. Os interessados podem comparecer às sextas-feiras, às 19h30, na UFEC, a Rua Padre Anchieta, número 2360, Centro, independentemente de inscrição prévia. Falemos do 38º mês de Kardec. A USE Franca, com apoio do Idefran, realizará, no período de 6 a 27 de outubro próximo, o 38º mês de Kardec. É valiosa oportunidade dos espíritas de Franca e região participarem de eventos culturais doutrinários. É assim que teremos palestras, seminários e um show musical sobre a temática espírita, cujos temas serão informados oportunamente com os seguintes expositores. É assim que no dia 6, sábado, às 14 horas, no Centro Espírita Esperança e Fé, a Rua Campos Salles, 1993, Centro, teremos seminários sobre o tema Educação do Espírito, a cargo da professora Alzira Bessa França Amuí, de Sacramento, Minas Gerais. No mesmo dia, 6 às 20 horas, no mesmo local, a nossa confreira Alzira Bessa França Amuí proferirá palestra sobre o tema Evolução e Evangelho. No dia 13, sábado, às 15 horas, seminário sobre o tema As Leis Morais e a Prática Jurídica, a cargo de Luciano Alencar de Cunha, de Barbacena, Minas Gerais, no Grupo Espírita Luz e Amor, a Rua Álvaro Abrantes, 995. No mesmo dia 13, no mesmo local, Luciano de Alencar da Cunha proferirá palestra sobre o tema Fé Raciocinada, um legado de Allan Kardec. No dia 14, às 9 horas, no mesmo local, Luciano de Alencar ministrará seminário sobre o tema Os 150 anos da viagem espírita de Allan Kardec. No dia 20, às 14 horas, no Teatro Judas Iscariote, a Rua Zé Márcio Garcia, 395, Anastácia Mequena, do Rio de Janeiro, ministrará o seminário sobre o tema A Arte Musical e a Espiritualidade. No mesmo dia, 20, às 20 horas, no mesmo local, a Natasha Mequena, no show musical sobre o tema Música de Todos os Tempos, Exposições Musicais do Espírito. No dia 21, domingo, às 9 horas, no Teatro Judas Iscariote, seminário sobre o tema Arte da Divulgação da Doutrina Espírita, ministrada pelo professor César Reis, do Rio de Janeiro. No dia 27, sábado, às 14 horas, na Escola Pestalozzi, Centro, na Rua José Marques Garcia, 197, seminário sobre o tema Como Melhorar a Nossa Qualidade de Vida, à luz da psicologia de Paulo de Tarso, a cargo de Adão Nonato, São Paulo, capital. No dia 27, sábado, às 20 horas, no mesmo local, palestra com o mesmo expositor Adão Nonato sobre o tema Como as Palavras Influenciam Nossa Vida. No nosso serviço de utilidade pública, destacamos o voto é o exercício consciente da escolha de governantes para dirigir o país. A cidadania cumpre seu papel para a seleção de homens públicos. O Brasil cumpre a missão de ajudar a administrar os povos do planeta Terra nessa missão de paz e trabalho rumo ao grande futuro. O voto é o equilíbrio da democracia e descobrirá valores para conduzir o país ao seu melhor destino. Hebe Camargo, primeira-dama da televisão brasileira, apresentadora, cantora, locutora, torna-se-á
um símbolo para uma escola, para todos os comunicadores, que a partir do seu passamento define um momento de grande brilho na vida da TV do país. A Hebe Camargo, agradecimentos e um breve despertar. O Núcleo de Estudos do Instituto Arte de Vida trabalha às terças-feiras. Estudo das obras básicas e anexos. Evangelização. Horário, às 19h45, às terças-feiras. Local, Rua José Marques Garcia, 395. Seja o nosso associado. Bom dia a todos e muito obrigado. Até a próxima edição. O programa Sementeira Cristã apresenta a seguir Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem que o espírito da jovem Yolanda, por meio da psicografia de Chico Xavier, transmitiu aos seus familiares queridos, especialmente aos seus pais e ao seu irmão, na qual se diz firmar-se na fé, sentimento que recomenda a todos, dizendo ser o caminho para a harmonização com os desígnios das leis divinas e justas. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querida mamãe, querido papai, meu querido João Batista, Deus abençoe a todos nós. Estou ainda quase sem forças, quase como no instante em que me levantei de mim mesma, depois de me haver erguido à maneira de uma criança. E venho, querida mãezinha, não apenas atraída por seu carinho, mas trazida na corrente de suas petições e de suas lágrimas. Peço agora com mais insistência, não se entristeça, ajude-me com aquela fortaleza que em seu espírito nunca vi esmorecer. Perdoe-me o seu coração e o coração de meu pai, se voltei tão às pressas à vida que me convidava às grandes renovações. Tenho o reconforto de afirmar-lhes que não provoquei o choque do Opala. Pensei que pudesse fazer uma ultrapassagem pacífica, habituada que me achava a visar dimensões e examinar caminhos de relance. Mãezinha, não julgue que sua filha pudesse, por um instante só, enfraquecer-se na fé, a ponto de buscar a desencarnação voluntária. Dias antes, me sentia em nossa casa como quem trazia a cabeça e as mãos crescidas. Não sabia o que se passava. Inclinei-me a refletir sobre mediunidade, mas somente aqui vim a saber que estava sendo preparada com carinho para a volta. Tudo, mamãe, foi muito rápido. Um choque difícil de descrever. E depois aquela ideia de que o desmaio era natural e inevitável. Um sonho agitado por pesadelos, porque a gente não se despede do corpo sem desatar muitos laços e nem se desliga com muita facilidade do ambiente querido em que se nos desenvolveu a experiência familiar. Quando acordei, porém, escutava seus apelos, suas perguntas, suas aflições e suas lágrimas, em forma de palavras e sons que me ecoavam por dentro do coração. Senti-me perdida, como quem se reconhece num hospital que não pediu e nem esperou. Os conhecimentos que trazia comigo me foram valiosos, porque era justo que eu a chamasse aos gritos, manifestando minha estranheza em altas vozes. Mas quando vi o tio Orlando, com aquele rosto sereno, a fitar-me, ele que partira
antecedendo-me na vida espiritual, creio por 11 meses, compreendi tudo. Achava-me como ainda me encontro numa instituição de refazimento em que o amigo maior é o Padre Antônio, direi Antônio Preto, de quem ouvira tantas vezes falar. Acolheu-me com brandura e soube que estávamos todos numa casa de socorro espiritual de urgência, fundada junto a Bebedouro pelo sacerdote Francisco Valente, que nos deu tanto amor na formação do recanto em que Deus enviou a felicidade para morar conosco. Lutei muito, querida mamãe, porque não é fácil deixar a existência no lar, nem mesmo quando temos aquele ideal de estudar a vida em outros planos e em outros mundos, que sempre me marcou as ideias de menina voltada para os assuntos do espírito. Rogo dizer à nossa do Carmo e às amigas que a morte me apareceu na condição de uma benfeitora e que não fui eu quem lhe bateu às portas. Mãezinha, a senhora sabe que suicídio não constava de nossos propósitos, isto é, dos meus. Páginas de amor e ternura, meditações sobre a vida espiritual que eu tenha escrito, sabe nosso querido João Batista, que eram pensamentos soltos, nos quais muitas vezes me sentia sob influência mediúnica. Rogo ao querido irmão auxiliar-me com seu encorajamento e fé em Deus. Joãozinho, meu irmão, estamos no tempo dos nossos testemunhos de confiança em Deus. Estude e siga em frente. Sua irmã não morreu. O que sucedeu foi mudança de lugar e de clima, sem transformações em nosso amor de irmão, que se tanto e que, com a bênção de Jesus, prosseguiremos unidos. Mãezinha, agradeço as suas preces e as orações dos familiares, sem me esquecer dos pensamentos de amor da vovó Carolina e da tia Geni em Viradouro. Aqui tenho encontrado muito amor, através de gestos de proteção que não plantei. Nossos irmãos do grupo do Calvário do Céu estão emanados aos outros, aqueles que, sob a proteção de São João Batista, distribuem socorro e bondade sobre os nossos céus. Mamãe, perdoe sua filha, se minhas ideias pareciam por vezes extravagantes. Eu sei que a sua ternura tantas vezes silenciava para que a sua Landa estivesse crendo em sonhos e realizações distantes da verdade que impera na vida. E me lembro dos seus olhos expressivos a me falarem sem palavras de suas preocupações por mim. Creia, mamãe, que não vim para cá trazendo afeições maiores que as nossas, você, papai João Batista, Maria do Carmo e os nossos. Parece que a gente mais jovem, quando sai da terra de repente, na maioria dos casos, parece considerada como sendo pessoas que se afastam do mundo por desilusões e desenganos. Mas não é assim. Existem leis a que não conseguimos fugir. Cada qual na terra dispõe de uma cota de tempo a fim de fazer o que deve. A parcela que a vida me reservava era curta, mas tenho a ideia de que tive os melhores pais da terra e os melhores irmãos, porque recebi todos os recursos de casa para realizar em mim as construções espirituais que pude. Dizer obrigado é tão pouco, mas digo a si mesmo: obrigada, mãezinha, por seus braços que me guiaram na vida, por seus sacrifícios por mim,
pelas orações que aprendi nos seus lábios e que as teorias do progresso humano não me fizeram esquecer. Por suas noites de vigília, por suas inquietações, acompanhando-me com as suas preces, quando me ausentava de casa, obrigada pelas repreensões que eu merecia e que ficaram sempre em seu carinho, sem que você me falasse dos receios que eu causava à sua ternura. Obrigada por tudo, mas por tudo que você me deu, e obrigada a todos os que me concederam em família para me servirem de protetores e companheiros. Estou ainda muito pobre de forças, mas Deus concederá à sua filha energias novas e serei útil. Mãezinha, meu pai João Batista, tia Geni e todos os meus entes queridos, termino dizendo que estou agradecida, amando a todos cada vez mais. E o papai me permitirá terminar esta carta dizendo à mãezinha, naquele abraço total, quando voltava à casa depois de qualquer ausência: mãezinha, você é tudo para mim. Mamãe, querida mãezinha, abençoe-me e deixe que me ajoelhe diante das suas preces outra vez, para repetir que nós duas confiamos em Deus. E receba todo o carinho, com muitos beijos da sua filha, agora mais filha do coração, Yolanda. O livro espírita sempre foi uma maneira barata de qualquer pessoa alargar os horizontes. Mas veja o que acontece com relação ao Clube do Livro Espírita de Franca. Um livro cujo preço normal é às vezes mais de R$30, no Clube do Livro Espírita de Franca sai por apenas R$15, se for retirado no Idefran. São opções mensais entre romance, ciência, religião, mensagens, autoajuda, infantil, etc. Quem preferir pode receber o seu livro do mês no local que indicar, com um acréscimo do custo de entrega atualmente de R$3. Torne-se associado e receba um livro por mês ao preço de clube. E o associado pode também adquirir sobras de livros distribuídos em meses anteriores, pagando o preço atual do clube. Outra vantagem do associado do clube é o desconto de 10% em todas as suas compras na livraria do Idefran. Inscreva-se, DDD 16 3721 8282, ou utilize o endereço eletrônico idefran@idefran.com.br. A seguir, no Sementeira Cristã, pergunta e resposta. Quem hoje terá a resposta à pergunta que formulou a equipe do Idefran é o nosso prezado ouvinte Antonino, do Jardim Alvorada, que é a seguinte: se a mediunidade é um pressuposto inarredável, porquanto natural do Espiritismo, por que a ciência dos homens ainda não a reconhece? Vamos saber isso agora, meu caro Antonino, em resposta preparada em gravação pelo nosso companheiro Felipe Salomão. Caro Antonino, segundo o que nós aprendemos com a doutrina espírita, a mediunidade é inerente ao ser humano. Desde que o homem está na Terra, há o fenômeno mediúnico. Acontece, por isso, que a mediunidade acompanha todos os fatos do homem na história. Se nós fizermos uma busca pelos relatos, em todos os livros de todas as culturas, vamos encontrar o relato de inúmeros fenômenos mediúnicos. Isso significa dizer que não foi o Espiritismo que inventou a mediunidade. A doutrina espírita
com o surgimento do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, tratou do assunto e, mais do que isso, deu-lhe as leis que regem os fenômenos mediúnicos. Foi com a doutrina espírita que a mediunidade ganhou o status de ciência mesmo. Agora, a ciência oficial não reconhece a mediunidade porque a ciência é, sobretudo, materialista, embora trate da psique humana. Alguns aspectos da ciência cuidem deste lado do conhecimento. Então, a ciência que não admite a imortalidade da alma não pode falar de mediunidade, porque para falarmos de mediunidade é preciso compreender que a sobrevivência do espírito é fator indispensável. A palavra mediunidade, que foi cunhada, que foi elaborada por Allan Kardec, quer dizer estar no meio. Então o médium é alguém que está entre os desencarnados que residem vivos no mundo espiritual e os encarnados que residem vivos aqui na Terra. Então, a ciência, como não admite a sobrevivência do espírito, ela não pode admitir a mediunidade. Isto um ramo da ciência, o ramo materialista, que quer cuidar apenas da parte material, do aspecto físico do ser humano. No entanto, as pesquisas estão demonstrando, e cada vez mais a física quântica está aí para nos demonstrar esta realidade, que o homem não é matéria apenas, ele é matéria e é espírito. Portanto, se o espírito sobrevive, e se sobrevive e continua gostando de nós, nos amando, por que não pode se aproximar de nós? E se aproxima, por que não pode comunicar-se conosco, desde que haja obediência às leis que regem o fenômeno, tais como o desinteresse total, financeiramente falando, haja a respeito, honestidade. Então a mediunidade no Espiritismo é uma mediunidade voltada para um aspecto positivo. Não há frivolidade no aspecto mediúnico da doutrina espírita. Por outro lado, nós devemos dizer para você que há um ramo da ciência, principalmente através da parapsicologia, que está estudando os chamados fenômenos de mediunidade, que é o ramo psiteta da parapsicologia. Porque a ciência que foi agora modernizada por Joseph Banks Heine, nos Estados Unidos, ele dividiu a parapsicologia em 3 ramos de conhecimento, que são as áreas da psigama, psicapa e psiteta. Na área da psiteta, que é a que fala da sobrevivência da alma e da possibilidade da sua reencarnação, nós verificamos que eles estão, esta parte da ciência que não é ortodoxa, que não é materialista, que procura ver no ser humano um outro aspecto além do físico, esta parte da ciência está estudando os fenômenos da mediunidade. Porque sabe que em havendo o espírito, e nós cremos que há, ele se comunicará conosco. E é esta parte da ciência que está se interessando pelo fenômeno da mediunidade. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou através do telefone DDD 16 3721 8282, ou ainda através do endereço eletrônico idefran@idefran.com.br. O Instituto Doméstico, em muitos casos, é o cadinho purificador. Com essa observação do Espírito Agar, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã. Agradecemos pela audiência. Sementeira Cristã em tempo real. www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo. www.idefran.com.br. Apresentaram o programa Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e Felipe Salomão. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Áudio e sonoplastia, Danilo Espuma. A espuma! Que Jesus nos abençoe a todos e fiquemos agora com a celebração dos nossos irmãos católicos.
Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.